porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Que Deus nos abençoe. Quero pensar com os irmãos hoje, sermão evangelístico. A igreja, ela é a arca da salvação. E quando nós pensamos na arca, automaticamente somos levados também a pensar na questão do dilúvio. Eu já vi pessoas ensinando que o dilúvio foi apenas chuva. Não foi. A palavra dilúvio, ela é muito mais ampla e ela vai nos levar ao conhecimento de uma inundação cataclísmica que foi acometida sobre toda a face da terra. Então, quando nós olhamos os textos mais antigos, eles vão dizer que a chuva caiu e a terra abriu-se, e as águas que estavam no interior da terra também brotaram e assim inundaram toda a terra. Quando Deus então decidiu destruir a humanidade com o dilúvio, ele disse a Noé em Gênesis 6,14, na versão que nós acabamos de ler, Almeida Corrigida Fiel, ele disse: faze para ti uma teivá. No hebraico é teivá. O Ferreira de Almeida, ele traduziu por arca, mas se fôssemos fazer uma tradução bem literal, teivá seria uma caixa de madeira. E interessante que o original essa versão corrigida dá o nome da madeira. A madeira seria madeira de gofer, e ela seria vedada com betume, né? Na nossa região o betume é conhecido como breu, e Deus mandou vedar tanto por dentro quanto por fora. Mas o que é interessante, eu quero que vocês gravem, é que ele disse: faze para ti uma teivá, uma caixa de madeira, uma arca. Para quem foi? Para Noé. Isso deve tirar da nossa mente a ideia de que eu já vi pessoas pregando por aí, de que a arca, Deus mandou fazer a arca para salvar a humanidade. Irmãos, não cabiam 9 pessoas dentro da arca. A arca foi projetada para 8 pessoas. E quando Deus diz, no texto, no verso 17 em diante, ele disse: olha, eu vou destruir toda a alma que respira, ou seja, todo ser que respira. E preste atenção que naquela época já haviam gigantes, e os gigantes ficaram pelo meio do caminho. Se um dia fizerem aquelas perguntas em termos de brincadeira, né? Qual foi o tipo de gente que ficou fora da arca? Aí você já sabe: os gigantes, além de toda a humanidade. Porque então Deus disse: olha, faze para ti, a arca é para você, Noé, a arca é para sua família. E aí, por que Deus diz para Noé? Porque Deus não precisava de uma caixa de madeira para se salvar do dilúvio. E mais, a arca tem uma outra informação para nós. Dizem os sábios que ela teria 3 andares. No contexto histórico-cultural de Israel, 40 dias de chuva simboliza purificação e transformação. Então o que Deus estava fazendo com o dilúvio? Deus estava transformando a terra, Deus estava purificando a terra. E isso aconteceu do mesmo modo como foram. O número 40 aqui é interessante, porque se o número 40 simboliza então transformação e purificação, lembre-se que Israel passou 40 anos no deserto para ser curado da idolatria e da cultura egípcia, até entrar na terra prometida. Moisés passou 40 dias se preparando para poder receber as tábuas da lei, se purificando, sendo transformado. E Jesus passou 40 dias no deserto também, passando por um processo de prova para poder dar início ao seu ministério. Então esse número aqui, ele tem esse significado. Também o decreto destruidor de Deus nos leva a ver que o dilúvio, o hebraico vai chamar de ocorreu uma mikveh. E o que é uma mikveh, né? É que foi uma inundação planetária. Se um dia vocês ouvirem alguém dizendo aí: não, o dilúvio ele foi local, não alagou a terra toda, não é verdade. A expressão mikveh significa uma inundação planetária. Toda a face
da terra foi coberta por água. E eu não sei se ela vai ver esse vídeo, mas alguém me fez uma colocação um dia desses, dizendo que a água, se a água havia chegado no teto do céu, se havia batido no teto do céu e as pessoas morreram sufocadas. Não vi, eu não sei de onde essa irmã tirou essa ideia, mas espero que ela não assista o vídeo. Então, essa inundação total tinha um objetivo. O objetivo era restaurar a terra, porque a Bíblia diz com clareza, Deus diz que a terra estava corrompida. Pergunta: a terra nos nossos dias está corrompida? Nós estamos prestes a passar por um novo período de transformação e de purificação. Dessa vez não vai ser mais água, dessa vez vai ser fogo. E Deus coloca dentro do seu decreto a preservação dos animais, e mostram que toda a criação ela deveria ser restaurada logo depois. Deus vai usar a família de Noé para restaurar os seres humanos, e vai usar os animais que foram salvos na arca para trazer de volta essa vida animal à terra. Observem que Deus deu a Noé uma espécie de planta da arca. Deus deu todos os detalhes, e essa planta tinha um layout com todos os detalhes da construção, como Noé deveria fazer. E um detalhe que deve chamar a nossa atenção é que Deus mandou Noé colocar na arca animais puros e animais impuros. Guarde isso, importante essa informação. Para cada 7 pares de animais puros, um par de animal impuro. E mais, os animais, eles foram dominados por Deus. Se você, tem gente que pensa que o Noé saiu por aí catando os animais desesperado, empurrando para tentar colocar dentro da arca. Se você ler Gênesis capítulo 6, versículo 20, a Bíblia vai dizer que 2 de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Então, Deus soberanamente os conduziu, os domesticou. É bom lembrar que animais selvagens dentro de um recinto fechado, automaticamente eles teriam a índole de atacar. E a arca também tinha lugares perigosos, porque certamente tinham cobras lá dentro. Dizem os sábios que para Noé se locomover lá dentro, Deus deu a ele um fogo. Ele tinha um fogo nas mãos, a qual esse fogo impunha respeito, governo e liderança ali dentro. Então, da entrada à saída da arca, Deus tomou conta dos animais, Deus tratou com eles, Deus os colocou sob o domínio, ou seja, debaixo do domínio de Noé. Assim Deus salvou Noé, sua família, seus filhos, as mulheres de seus filhos e os animais, numa caixa de madeira, que devido ao simbolismo que ela carrega, e essa arca, essa caixa de madeira, ela tem um simbolismo. Pedro usa essa arca como figura da igreja, e o Novo Testamento frequentemente usa essa expressão para mostrar que a igreja ela é a arca da salvação. O que Pedro está querendo dizer? Em continuidade à ideia do dilúvio, Pedro está dizendo que quem entra na arca vai ser salvo, quem não entra não vai ser salvo. A igreja ela é vista então como a comunidade da fé que conduz os crentes à salvação em Cristo Jesus. A igreja não salva, a igreja não purifica ninguém, a igreja simplesmente apresenta a mensagem, a igreja restringe o pecado na vida dos irmãos, a igreja mostra o caminho a ser seguido. E dentro do processo de santificação progressiva, é você que vai ter que tratar com Deus a sua melhoria. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer que a si mesmo se purifica todo aquele que tem consciência que é filho de Deus. Então, assim como Noé conduziu a sua família à salva do dilúvio, colocando-os na arca, esse simbolismo ele é aplicado à igreja. E esse simbolismo é tão forte que Agostinho de Hipona, ele chega a dizer que fora da igreja não há salvação. O catolicismo romano pegou essa expressão e disse que fora da igreja católica não há salvação. Mas o que Agostinho estava querendo dizer
é que fora da igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato, não há salvação, não há um outro caminho, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a arca simboliza a igreja é a arca da salvação, isso significa que aqueles que adentram aqui, aqueles que são colocados como membros dessa arca, verdadeiramente nós entendemos que eles estão salvos. Isso significa que Deus pega animais impuros lá fora e traz aqui para dentro, e aqui eles são dominados e são domesticados. Alguns passam por um processo mais rápido, outros levam mais tempo para serem domesticados. Assim como na arca havia animais puros e impuros, na igreja também existem pessoas perfeitas e pessoas imperfeitas. Irmãos, a única coisa que é perfeito aqui é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Assim como perfeito é a sua palavra. Eu não sou perfeito. Esse evangelho, ele é perfeito, mas ao mesmo tempo ele é pregado por homens imperfeitos, que somos nós os pregadores. Somos aqueles que primeiro recebemos a mensagem. Na arca havia animais selvagens, assim como na igreja existem pessoas duras, difíceis de conviver, mas aqui dentro eles devem ser domesticados pela palavra. Assim deve acontecer. Quando o último animal entrou, Deus fechou a porta da arca. Quando o último eleito entrar na igreja, Deus fechará a porta da graça. Guarde isso. Um dia a porta da graça vai se fechar. A salvação vai deixar de ser estendida ao homem, deixar de ser apresentada ao homem. E aí vai começar realmente o fim de todas as coisas. A igreja será arrebatada, estaremos para sempre com o Senhor e as demais coisas caminharão para o fim. Agora, a Bíblia também vai nos dar contas que foi quando o último animal entrou, Deus fechou a porta da arca. E por que Deus fechou a porta da arca? Porque já vi alguém dizendo que o Noé ouviria o grito das pessoas e abriria. Eu tenho certeza absoluta que não. Por que Deus então fechou a porta da arca? Porque a igreja, ela tem a missão de pregar e não de salvar. A arca, como eu lhes disse, não foi feita para salvar toda a humanidade. Eles não caberiam ali dentro. Vocês imaginem, 10 gigantes afundaria a arca. Então Deus disse que destruiria toda a alma, daria cabo de toda a humanidade. O projeto de Deus estava pronto. Deus ia salvar Noé, que era visto aos seus olhos como alguém justo, alguém que estava ali naquele momento, mesmo sendo apresentado para nós como alguém diferente na sua sociedade. Noé também foi salvo por graça, porque ele também era pecador. Isso nós não podemos esquecer. Na arca, o Noé recebeu todo tipo de animal, assim como na igreja nós temos todo tipo de índole. Nós temos, na arca tivemos os animais mais mansos aos mais traiçoeiros. Na arca entrou animais dóceis e selvagens, e de todo tipo de natureza, e lá dentro eles conviveram pacificamente. Assim como Deus nos traz para cá, trata cada um de nós, para nós convivermos pacificamente. É claro que nem todos nós vamos pensar a mesma coisa, ainda que Paulo sempre tem essa intenção. Ele diz: eu rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente. Escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, que todos tenhais o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Mas praticamente é impossível todos pensarmos iguais, a não ser quando nós olhamos para a palavra, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós chegamos a um determinado denominador, e esse denominador se torna comum. Isso significa que depois que você entra na igreja, você não pode mais ser dominado pela velha natureza. Depois que você entra aqui, deixa a sua natureza lá fora. A velha natureza não deve predominar. Lembra do que nós vimos na quinta-feira passada? De que o homem ainda convive com o velho homem dentro de si, de quando em vez ele tenta predominar, nós temos que viver a vida toda lutando para mantê-lo quieto no canto. Tem hora que ele quer se manifestar, tem hora que ele quer explodir, tem hora que ele quer agredir, tem hora que ele quer chutar o pau da barraca, mas nós temos o dever de controlá-lo, porque recebemos um espírito
que é maior do que qualquer uma outra coisa. Quem entra na arca, quem entra na igreja, tem a obrigação de mudar de vida. Aqui predomina o sexo biológico, aqui o sexo biológico tem que predominar. Quem é trans, deixa de ser trans. Quem tem qualquer outro tipo de ideologia, deixa ela lá fora, porque aqui o que vai predominar é a palavra do Senhor. Na arca da salvação, o pecador ele é transformado, ele é tornado uma nova criatura. O velho homem não predomina mais, ele tem que ser colocado debaixo da servidão. Irmãos, notem, Deus colocou animais imundos na arca. Isso significa que Deus colocou porcos, Deus colocou camelos, Deus colocou cobras na arca, para mostrar que na igreja nem todos são limpinhos. Não tente achar, né, que aqui todos nós somos limpinhos, todos nós temos nossos problemas, nossas limitações, todos nós temos um ego de certa forma que tenta se sobressair. Na arca da salvação também tem pecador, e muitos. Deus pega esse tipo de gente, Ele salva, Ele santifica e Ele usa para a glória dEle, porque Deus ele tem um tríplice projeto na graça. Deus escolhe para salvar, para santificar e para usar. O objetivo de Deus é nos usar. E uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção também: tudo que você faz aqui na igreja, isso é um conceito errado que nós temos. Tem gente que pensa que tudo que a gente faz aqui é para Deus. Na realidade, isso não deixa de ser verdade. Mas você pode passar a sua vida inteira sem vir num culto, e Deus vai continuar sendo Deus. Você pode vir aqui todos os domingos, apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e Deus vai continuar sendo Deus. Então tudo que você faz aqui, a princípio também é para o seu benefício. Você ora para o seu benefício, você canta para o seu benefício, você ouve a palavra para o seu benefício, você oferta para o seu benefício, você dizima para o seu benefício. Quem ainda não entendeu o propósito do dízimo, é só olhar como é que era no tabernáculo, é só olhar como era no templo. Deus falou para o seu povo: tragam a oferta da efa de farinha para fazer os dízimos de vocês, e eu vou mandar fazer 12 pães que vão ficar sobre a mesa da proposição, que fica antes do lugar santíssimo, do Santo dos Santos, e não poderá faltar pão nessa mesa. Se você ainda não entendeu qual é o propósito da oferta e do dízimo ao Senhor, é que se faltar pão aqui dentro, vai faltar pão lá fora. Se faltar pão aqui, vai faltar pão na sua casa. Se faltar pão aqui, a mão de Deus vai cobrar você onde você estiver. Isso não é uma ameaça, isso é uma constatação bíblica. É o Antigo Testamento que nos ensina dessa forma. Já vi pessoas criticando e dizendo: não, mas o Novo Testamento não fala sobre o dízimo. Não fala? Será que você nunca leu Mateus 23, 23? Quando o Senhor disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e negligenciais as coisas mais importantes da graça de Deus, que é o amor, a misericórdia, a fé. Deveis fazer essas coisas, quer dizer, vocês devem dizimar do endro, do cominho e da hortelã, sem negligenciar as outras. É um dever. O livro de Hebreus vai nos ensinar que enquanto houver sacerdócio, vai haver dízimo. E no contexto geral das Escrituras, nós vamos entender ainda mais de que o Senhor Jesus Cristo, Ele não é sacerdote da ordem arônica. Ele não é um sumo sacerdote que vem da família de Arão. Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não tem genealogia, ele não tem princípio, não tem fim. Isso significa que Jesus está acima de tudo isso, e Ele tem o dever de receber nossos dízimos, nossas ofertas, nosso culto, nosso louvor e a nossa adoração, assim como Melquisedeque recebeu de Abraão. Meus irmãos, de volta à figura da arca, agora preste atenção.
Quem entra na arca e não sofre uma transformação radical, tem alguma coisa errada. Quem entra na igreja tem que passar por esse processo de mudança, tem que ser transformado, não pode continuar a mesma pessoa. E essa mudança, quando eu digo que é uma mudança radical, além de ser de forma radical realmente, ela é radical também de raiz, é na raiz da alma, é no interior. Agora preste atenção, o dilúvio estava perto do fim, e os dias estavam em contagem regressiva, e Noé tinha diante de si uma pomba e um corvo, e Noé soltou o corvo, e o corvo se deliciou com toda aquela carniça, com tudo aquilo que estava podre, morto, imundo. Depois de se sujar na imundície, ele voltou lá para a arca, voltou para o lugar seguro. O corvo, mesmo com toda a sua alma imunda, ele sabia o valor da arca. Por isso, o corvo ia e o corvo voltava. O corvo ia e voltava, até que um dia o corvo não voltou mais. Ou seja, os prazeres do mundo falaram mais alto. E isso acontece com muito crente. Às vezes ele fica brincando, ele passa um tempo fora da igreja, ele entra, ele sai, ele entra, ele sai, até o dia em que essa rotina acaba colocando sobre ele um abandono geral da casa do Senhor. E quando estes saem, João vai nos dizer, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E se não eram dos nossos, ele não tinha uma alma limpa, não tinha uma alma de pomba, ele tinha uma alma de corvo. E por isso o corvo não voltou mais. Os prazeres do mundo falam mais alto, os afazeres sufocam. O ser humano sem Jesus na sua vida, ele é raso em si mesmo, ele não tem raiz em si mesmo, ele não consegue fazer as coisas com profundidade. Observem que tem gente que está sempre mudando de projeto, faz uma coisa hoje, faz outra coisa amanhã, e ele não consegue fazer uma coisa só com profundidade. Está sempre insatisfeito com a profissão que desenvolve, está sempre insatisfeito com a igreja. Um dia eu estava ouvindo um pregador, eu gosto de ouvir pregadores também, eles me inspiram bastante, me ajudam de vez em quando. E alguém perguntou para o pregador assim, disse: pastor, era o pastor de uma igreja, eu gostaria que o senhor me apresentasse uma igreja perfeita, que eu preciso ir para uma igreja perfeita, eu não quero mais ficar aqui. Ele disse: então o senhor vai ter que morrer, porque a única igreja perfeita que eu conheço é a igreja que está na glória. Enquanto o senhor estiver aqui, o senhor vai estar na igreja militante, a igreja está militando, lutando contra o pecado diariamente. A única igreja que é perfeita é a igreja triunfante, é a igreja que já está na glória. O senhor quer frequentar uma igreja perfeita? Aí eu lembrei do Amazonino, então morra. Então, voltando para cá, quem se habitua com porcaria, quem se habitua com a porcaria desse mundo, tem dificuldade de voltar para a arca da salvação. Nem o dilúvio é capaz de lavar a sua alma. Quem se alimenta da carniça desse mundo tem dificuldade de amar, tem dificuldade de servir, tem dificuldade de se doar. Certamente o Noé deve ter apresentado para aquelas pessoas daquela época aquele projeto da arca. E mesmo que ele convidasse alguém para entrar, eu duvido que alguém gostaria de entrar. Porque se você ler o texto com calma, de Gênesis capítulo 6 em diante, a Bíblia vai dizer que depois que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta, ele ficou 7 dias lá dentro. E vocês imaginem as pessoas que olhavam para aquele projeto todo e diziam para ele: não, eu jamais entraria num negócio desse. Lá dentro é apertado, lá dentro é escuro, lá dentro não tem ventilação, lá dentro o alimento é regrado, lá dentro eu não vou ter liberdade, lá dentro eu vou ter que servir, lá dentro eu vou ter que me submeter. Por que muitas pessoas não entram na arca da salvação? Por que a grande maioria vive esse tipo de vida assim, sem compromisso? Porque aqui dentro a gente tem que amar,
Aqui dentro a gente tem que conviver, aqui dentro a gente tem que perdoar, aqui dentro a gente tem que se doar, aqui dentro a gente tem que dar de si. Por isso que é preferível. Um dia eu li um livro que um americano disse assim: eu quero apenas $3 de Deus. Esse negócio de vida consagrada, isso é para pastor que usa bigode. Ele disse: eu quero apenas $3 de Deus, uma vida que não me dê o inferno, mas que dê apenas o quê? Sossego na alma, descanso no coração, salvação, tranquilidade. Mas esse negócio de consagração, de vida consagrada, não é para mim, isso é para pastor. Então, quem se alimenta da carniça desse mundo tem dificuldade de viver aqui dentro da arca da salvação. Quem come carniça não gosta de mensagem, não gosta de sermão teológico, não gosta de sã doutrina, não gosta de disciplina. Não se ofenda, não estou querendo ofender ninguém, nem que vocês fiquem de cara feia. Eu só espero que você não seja dominado pelo velho homem. Mude de vida. Você lembra quando Jesus está no caminho de Emaús? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? E ontem, por que quando termina logo lá, terminou o culto ontem na âncora, né? Primeira coisa que a gente procura é se juntar, eu, Tamar, Rosivaldo, Domingo. Por quê? Porque o nosso assunto geralmente é teologia. O nosso assunto geralmente é Bíblia. O nosso assunto geralmente é algo espiritual. Conversa algumas coisas também extra Bíblia de quando em vez. Mas a nossa mente está focada o quê? Para um conhecimento maior da palavra de Deus. Ele sempre tem uma pergunta, sempre tem um questionamento, sempre tem algo acontecendo no nosso mundo e que deve nos chamar a atenção. E ontem um dos temas que nós estávamos conversando é sobre uma polêmica que está acontecendo aí, né? Os pregadores de internet, eles ficam se pegando, e quando uns são apanhados assim na sua teologia frágil, não sei porquê, talvez por falta de estudo ou empolgação, eles se ofendem, aí começam a chamar o outro de mau caráter, disso e daquilo outro. Mas está ocorrendo uma discussão aí, né? Quando teve um pastor que disse que se alguém tem uma quedinha, né, por um outro homem, seria meio, né, homossexual, e alguém disse que ele já pecou, ele se sente atraído, seria tentado por outro homem, ele já pecou. E tem um outro que diz que não, que a tentação em si não é pecado, o pecado é só se for o quê? Consumado o ato. Só que tem um detalhe, a Escritura se interpreta, é só você olhar Tiago, chega em casa, leia Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12, ele vai dizer que todos nós somos tentados, todos nós somos atraídos por determinadas situações. Agora cabe a nós o quê? O que foi dito a Caim? Cabe a ti o quê? Dominar. Então Tiago vai dizendo que você vai ser tentado, vai dar vazão, você vai começar a alimentar isso, e depois você vai e concretiza. Se você concretiza, aí acaba consumando o pecado. Respeito quem pensa diferente, mas a Escritura diz isso. Então, quem entra na arca da salvação tem que pensar todas essas coisas. Quem entra aqui tem que largar todas essas tendências lá fora. O velho homem deve ficar lá fora, não deve mais predominar. Paulo vai dizer que tudo se fez novo, porque agora ele é nova criatura. Ele vai ter que aprender coisas novas, conviver com coisas novas. E aí Deus mandou Noé então soltar, né, o corvo e a pomba. O corvo vai, se delicia até o dia que ele não volta mais, mas a pomba volta. E aí tem um negócio interessante. Dizem os sábios rabinos que quando Noé soltou a pomba e ela trouxe no bico um galho de oliveira, ela voltou para a mão de Noé. E o que isso significa? Significa gratidão por aquilo que nós recebemos, gratidão pela mão que salvou, gratidão pela mão que alimentou, gratidão pela mão que guardou. Irmãos, Machado de Assis disse que a gratidão é uma atitude dos nobres. Só os nobres têm essa atitude. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Eu sou muito grato àqueles que investiram na minha vida.
Eu sou muito grato àqueles que deram de si. Hoje eu estava sozinho aqui pensando, dando uma olhada juntando essas ideias, estava trazendo para vocês hoje, pensando no que aconteceu pela manhã, e eu estava lembrando de um amigo que já está na glória, um professor que me ensinou muito, João Crisóstomo de Oliveira Júnior. E esse homem eu sou muito grato a ele, tanto a ele quanto ao presbítero Solano Portela, pela forma como eles se dedicaram, pela forma como eles viram em mim potencial para poder investir na minha vida, e eu chegar até aqui com todos esses anos de ministério, de carreira. Um dia eu fui acusado de sacrificar minha família, a qual eu peço perdão para eles se um dia eles se sentiram sacrificados, mas eu sempre fiz aquilo que Deus havia mostrado diante de mim. Eu sabia que diante de mim sempre esteve o autor e consumador da fé, que eu prego e defendo hoje. Eu não mediria esforços para poder continuar servindo ao meu Senhor. Lembrando, a arca, ela sempre foi mais que uma caixa, assim como a igreja é muito mais do que esse prédio. Irmãos, tudo isso aqui vai ficar, nós vamos subir. A arca sempre foi mais que uma caixa, mais que um barco. A arca é símbolo da graça de Deus em meio ao juízo. A igreja, ela é símbolo da graça de Deus em meio ao juízo vindouro. Vem um juízo aí. Dessa vez não vai ser mais dilúvio, não. Pedro diz que todo esse planeta está entesourado para o fogo. E lembre-se de uma coisa: assim como Deus fechou a porta da arca, e fora ficaram os desesperados, fora ficaram todos aqueles que estavam corrompidos, que não tiveram a oportunidade de serem salvos, vai chegar um dia que Deus vai fechar a porta da graça, e muitos vão correr de um lado para o outro, querendo ouvir uma palavra de salvação, e não vão receber. Eles serão condenados e serão lançados para sempre no fogo eterno. Assim como havia uma única arca, só há um Salvador, que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O betume que selou a arca aponta para o sangue de Cristo, que nos cobriu e nos purificou. A simbologia da língua hebraica, ela é fantástica. Quanto mais eu a estudo, mais eu me impressiono. Então diziam os sábios que o betume que impediu que a água entrasse na arca simboliza o sangue de Cristo, que nos lavou e que nos protege. Quando o inimigo nos acusa e Deus olha para nós, Ele não vê em nós pecado. Por quê? Porque fomos cobertos pelo sangue de Jesus. Estamos aguardando o dia em que o Senhor vai nos buscar, vem nos buscar, e após transformados encontraremos com o Senhor. Aqueles que já partiram certamente estarão comigo, ressuscitarão primeiro, mas serão arrebatados juntamente com aqueles que estão vivos. Entrar na arca significa estar em Cristo, e quem está em Cristo está salvo, e quem está salvo é nova criatura. Que Deus nos abençoe.